todas, a todos e a todes. É um prazer estar com vocês aqui na Abralic, no simpósio Transgressão, Memória e Subalternização nas Literaturas Africanas e Afrodiaspóricas Produzidas por Mulheres, sob a minha organização, professora Cíntia Acosta Kitter, da UFRA, Universidade Federal Rural da Amazônia, e do professor Sábio Roberto Fonseca de Freitas, da Universidade Federal da Paraíba. Então, nós temos hoje aqui a presença de Ana Paula Costa de Oliveira Padovino, que vai apresentar uma comunicação intitulada Autobiografia Ficcional de Tituba e o Mosaico da Memória, seguido de Carla Drielli Costa Santana, o Empoderamento Feminino em Hibisco Roxo, e Lívia Verena Cunha do Rosário, com a comunicação entre Itália e Somália, Memória e Ficção na Literatura de Igba Seco. Professor Sávio, com a comunicação das diásporas corporais, a insubalternização das entranhas, a poesia de Sônia Sultuani, Deusa da África, e a minha comunicação intitulada Do Lado do Corpo, um Coração Caído, de Conceição Evaristo, uma leitura da escrevivência feminina negra. Então, nós vamos começar pela ordem que está disposta no simpósio, com a Ana Paula Costa de Oliveira Padovino. Ana Paula, você tem de 15 a 20 minutos, uma excelente fala. Muito obrigada. Um momento só que eu vou colocar a apresentação. Eu posso compartilhar, né? Pode sim. Eu acho que eu estou tendo algum problema aqui. Eu vou tentar compartilhar novamente a apresentação, tá? Só um momento, por favor. Peço desculpas. Uhum. Deu certo, gente? Estão vendo? Sim. Sim. Então, vamos lá. Vou pedir ajuda de vocês em relação ao tempo, que eu não vou conseguir controlar muito por aqui, mas vamos lá. Então, o meu trabalho é sobre o romance Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, da Maryse Condé, tá? Que é uma autora de Guadalupe, professora emérita de francês e filologia românica da Columbia University. Gente, eu peço desculpa, porque bem na hora tá passando aqui o carro de som do mercado, eu peço desculpas, tá? Se tá aparecendo o som aí. Então, a Maryse Condé, né, ela tem vários livros, vários títulos, ela acabou só não tendo o Nobel em função de uma suspensão do prêmio na sua época, mas é uma importante escritora caribenha. E esse trabalho ele tem o objetivo de destacar elementos estruturais da 7ª edição do romance Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, da Maryse Condé. Até porque, em relação ao significado, existem inúmeros trabalhos que já analisaram essa obra. Mas a minha proposta é analisar o gênero e as estratégias autobiográficas que se constituem como efeitos de presença. E nisso eu utilizo a teoria da Lígia Diniz e do professor Gumbrecht, que diz que esses efeitos de presença, eles emergem em meio aos efeitos de sentido do texto literário, podendo produzir uma experiência estética. A proposta deles é que se vá além de simplesmente da interpretação do significado da obra e se perceba que outros efeitos que essa leitura, que o impacto com a obra produzem no corpo do leitor e que remetem a uma experiência corporal por meio da leitura. Então, a minha proposta, minha ideia, minha hipótese é que a estrutura do romance aproxima-se da adotada nas New Slave Narratives, tá? Por quê? Em que sentido? Porque esse gênero pode ser caracterizado
o romance como uma autobiografia ficcional póstuma, a partir da experiência de subalternidade como referência do pensamento de Vestígio do Glissant, que eu vou explicar melhor, que aparece presente tanto na memória como no corpo das escritoras coloniais. E a minha proposta é que essa ideia da experiência que reverbera na memória e no corpo, ela pode ser compartilhada por meio dos elementos, da visualização dos elementos de presença da obra na leitura. Tá? A primeira ideia é o que poderia classificar a autobiografia ficcional póstuma, como autobiografia ficcional póstuma, o romance da Condé. Tá? Primeiro que eu estou tratando da edição brasileira de 2020, tá, publicada pela Rosa dos Tempos, e tem que ser especificamente o caso dessa edição, porque na capa, nas orelhas e no prefácio do livro, vejam que eu estou tratando de elementos físicos da obra, existem questões que podem já nos conduzir a efeitos de presença. Para isso, eu vou ter que retornar ao falar de autobiografia para o Lejeune, né? E estabelecer que os leitores vão, a partir disso, criar pactos diferentes de leitura, além daquilo que o Lejeune propõe. Tá? Um deles é além da ideia do pacto autobiográfico, que o Lejeune fala, em que existe essa relação entre o nome do escritor que aparece na capa e o nome de quem narra, como se fosse a mesma pessoa, a Condé estabelece uma outra estratégia, que o Lejeune também fala, que é o pacto fantasmático. Em que sentido? Seria a ideia de que fantasmas, entre aspas, no caso, vozes dentro da escrita, revelariam não algo apenas sobre a leitora, sobre a autora. Tá? Na visão do Lejeune, o pacto fantasmático se daria quando existe algo da vivência daquela escritora que aparece ali na obra, no romance. Mas na proposta da Maryse Condé, esses fantasmas revelam algo para a autora. E isso acontece, a gente pode partir dessa ideia, porque no prefácio da obra, tá, é dito que a narradora personagem, que seria a própria Tituba, por isso uma autobiografia ficcional, teria contado a sua história para a escritora, para Maryse Condé. Tá? Então, é uma nova proposta de, digamos, de pacto fantasmático a partir de uma comunicação entre o espírito de Tituba e a escritora Maryse Condé. Ao mesmo tempo, o romance ele reconstrói a estrutura das New Slave Narratives, no sentido de que as Slave Narratives, né, que são típicas da literatura norte-americana, em que apareceriam os primeiros registros escritos de pessoas escravizadas contando a sua vida, né, muitas vezes construídas a partir da oralidade de uma pessoa escravizada para um escritor branco, e que isso é muito questionado, porque havia escancaradamente a mão desse sujeito branco, alfabetizado e com cultura ocidental por trás da escrita da slave narrative. Só que na New Slave Narrative, especialmente na proposta da Maryse Condé, se vai além dessa proposta, porque se combina história e ficção autobiográfica póstuma, memória emocional, imaginação, e uma relação com a natureza e com o sobrenatural. E aí eu chamo isso de um livro mosaico. Por quê? Porque ao juntar, ao elencar tantos aspectos para fazer uma construção diferenciada a partir de fatos históricos, memorialísticos, né, se criaria se conjuraria, então, imagens, sensações, afetos, efeitos de presença nos seus leitores. Então, a ideia é que a presença que o livro traz, ela vai além das páginas, ela toca os leitores, provoca relações imagéticas, corporais, de ritmo na leitura, que envolve corporalmente esse leitor na experiência de lê-lo. Tá? Então, só para retomar um pouquinho, quem foi Tituba, rapidamente, ela existiu, né, foi julgada por bruxaria em Salem, em 1692, e a Maryse Condé, uma mulher
do Caribe, como nós já vimos, ela vai para os Estados Unidos e, ao estar ali na região de Massachusetts e Harvard, pelos lugares onde todo o julgamento das bruxas de Salem teria ocorrido, ela fica intrigada. Ela fica intrigada porque se fala de várias personagens desse episódio, mas de Tituba não se falou nada. E ela, justamente por ter em comum com Tituba o fato da origem caribenha, ela viu essa indiferença como um preconceito e um racismo histórico. Então, como ela também tinha experimentado racismo e preconceito ao ser professora nos Estados Unidos, ela diz que teve vontade de escrever ela mesma a sua história, de reinventar o seu destino. O destino, no caso da Tituba, né? Aí, o fato, né, histórico que acontece, o julgamento das bruxas de Salem se refere a vários processos de bruxaria, em que várias mulheres foram julgadas, 14 foram mulheres executadas por enforcamento, 5 homens e outros personagens que foram envolvidos na história. O que a Maryse Condé chama atenção é que não é dito nada sobre a Tituba antes, a história não registra e não existe nada do que teria acontecido com ela depois. Imagina-se que, após a finalização do episódio de julgamento das bruxas de Salem, ela teria, o seu senhor teria se negado a pagar suas despesas com o encarceramento e ela teria sido vendida para pagar essas despesas, mas não se sabe nem para quem, nem para onde ela teria ido. Tá? Então, aqui algumas figuras que remontam à ideia do julgamento. Tá? O que a gente entende? Que a história oficial, obviamente, não contempla a visão dos derrotados e nem a história dos derrotados, né? Então, que eles somente poderiam ter suas histórias contadas a partir de versões não oficiais. E se existe um espaço para criar versões não oficiais dessa história, poderia ser justamente a ficção. Tá? E seria na ficção que teria o lugar para as vozes que nunca foram registradas, para acessar a vida interior dos sujeitos. Ai, desculpem, gente, aparecendo aqui. Desses sujeitos, tá? Assim como também pela narrativa que é feita, trazer a sensação das atmosferas e os ambientes de uma época no passado, permitindo que o leitor disposto a isso estabelecesse uma certa proximidade maior com as personagens, com essa experiência que está sendo simulada por meio desse impacto corporal. Tá? Então, referindo-se especificamente à criação desse caso, que é um romance histórico, em que a história e a ficção estão profundamente imbricadas, tá? No caso especificamente da história dos subalternos, não existe uma história oficial para embasar a criação desse romance histórico. Tá? Especialmente no caso da história dos escravizados nas Américas, para tentar contar alguma história desse passado, o processo da construção da ficção, ele vai ser como um mosaico, porque parte pode ser retomada da história, mas vai ser a história dos vencedores. Outra parte dessa história, ela vai ficar marcada por muitas lacunas. E essas lacunas, e isso é uma estratégia que as escritoras negras norte-americanas utilizam, é o preenchimento da memória. E essa memória, segundo a Toni Morrison, ela tem uma base corporal. Ela tem uma base daquilo que impacta no corpo e na imaginação, ao retomar a possibilidade de imaginar esses cenários. Então, com essa ideia, eu proponho a ideia de um livro mosaico, em que se unem, por meio da imaginação, os fragmentos e cacos de registros históricos e da memória para construir a ficção. E junto com essa corporalidade, de trazer essa memória corporal, efeitos na obra, materiais que provocam impactos corporais também nos seus leitores. Tá? Um dos elementos que aparece no início do texto que comprovam essa ideia, agora voltando, né, a questão do pacto fantasmático, no início do livro aparece assim: Tituba e eu vivemos intimamente ligadas durante 1 ano. Foi durante nossas intermináveis conversas que ela me disse essas coisas que não havia confiado a ninguém.
Isso aparece antes do início do livro, nas palavras de Condé. Então, ela e Tituba estariam ligadas. Não se fala como que haveria essa ligação. Tá? Aí, um questionamento que eu faço, está mais claro no artigo, que esse artigo é bem complexo e bem amplo. A feiticeira Tituba, em sua forma invisível e espiritual, ela teria vindo visitar a autora, a Condé do além, para lhe transmitir sua história, salvando-se assim do esquecimento? Ou talvez ela possuiu uma raiz Condé em espírito? Aí a ideia é que a expressão intimamente ligadas, usada para descrever os laços que uniriam a personagem e a escritora, anunciaria vozes entrelaçadas, sobreposição de perspectivas da autora e da narradora, da história e da ficção, da biografia e da autobiografia. E isso seria possível justamente pelas questões que elas teriam em comum, como essa ancestralidade caribenha, o fato de serem negras, terem vivido num contexto de estar fora da sua terra, um contexto de racismo, preconceito e discriminação. Tá? Então, a ideia é uma produção de uma autobiografia que ela é ao mesmo tempo póstuma e autorreflexiva. E reflexiva. Tá? Seria uma escrita de vida fora da linha cartesiana do tempo, fora da linha da modernidade. Então, vai falar de possibilidades em que o mundo visível e invisível vão se entrelaçar, sim, e isso está contido no enredo ali, né, em tudo que está sendo trazido no romance. A ideia de escrever a vida antes de nascer e depois, a ideia da autobiografia póstuma, se for ver, ela não é nova, né? O Memórias Póstumas de Brás Cubas, numa outra perspectiva, ela fala de uma autobiografia póstuma. Tá? E o que é interessante como retomada e que marca também um posicionamento político da Condé? Essa escrita do romance nessa proposta que se aproxima, tá, do gênero narrativo da escravatura, que é a slave narratives, e é considerada New Slave Narrative justamente pelo acréscimo da memória corporalizada, tá? Aí aqui seria mais ou menos isso, gente. Eu tive que fazer um recorte, tem muito mais coisas ali que estão sendo colocadas, tá? E aqui tem algumas referências aqui que foram utilizadas. Estão aí? Sim, obrigada, Ana Paula. Obrigada pela sua apresentação. Ana Paula, perdão pela minha indelicadeza, mas eu acabei atropelando com a questão preocupada com o tempo e esqueci de pedir para você se apresentar, falar um pouquinho sobre a sua pesquisa. Eu fechei o microfone sem querer. Então, eu sou doutoranda em teoria literária, bolsista CAPES Prosup pela Uniandrade, a instituição em que eu dou aula aqui em Curitiba. Eu também tenho experiência desde 2003, quando eu vim para Curitiba, tenho experiência no ensino superior. Eu sou mestre em teoria literária pela UFSC, sou formada em letras, licenciatura pela Fundação Universidade do Rio Grande, lá do Rio Grande do Sul, que a Cíntia conhece bem. E atualmente a minha tese, o assunto da minha tese, o título dela é De Onde Vêm Esses Brados? Eu seleciono quatro poetas negras contemporâneas, aí eu pego lá a poesia, eu começo da poesia da Carolina Maria de Jesus, e aí depois eu venho para a Estela do Patrocínio, não sei se conhecem a Estela, né, do Patrocínio, depois é uma escritora que ela não é negra, mas tem a questão da transexualidade, do gênero, que é a Herzer, e para chegar na Mel Duarte. Tá? E aí qual é a questão? Para trazer justamente essa questão da presença e do impacto da corporalidade e da estética. É algo que é negado às escritoras negras. Muitas vezes se trabalha a obra delas, mas se analisa significado, contexto cultural, mas será que elas não têm estética nenhuma naquilo que está sendo produzido? Qual é o tipo de estética que existe ali? Qual é o impacto de presença e de corporalidade que se produz por meio do ritmo e do impacto? E quando a gente chega na Mel Duarte, no slam, por exemplo, isso é fortíssimo. Né? Então, é por isso que eu estou me encaminhando para essa questão dos estudos de presença, impacto e estética.
nas poetas negras. Linda sua pesquisa. Parabéns. Obrigada. Eu de pronto passo, nós vamos deixar as perguntas para o final, para o debate para o final. Eu vou passar então a palavra para Lívia Verena Cunha. Já peço, por gentileza, que a Lívia se apresente, fale um pouquinho sobre os seus interesses de pesquisa, tá certo? E você tem 20 minutos. Tá bom, Lívia? Boa apresentação. Ok, obrigada. Boa tarde a todos. Me chamo Lívia. Eu sou doutoranda pela UF, mas eu falo aqui do Amapá, né? Essa coisa online, enfim, pandemia, né? A gente está sempre distante. Comecei o doutorado à distância, enfim. E a minha pesquisa é sobre a Igiaba Chego, que é essa autora somag-taguiana, né? E eu vou apresentar um pouquinho sobre ela agora, né? Já esses passos iniciais aí da pesquisa. Embora eu tenha colocado esse título, né, entre Tag e Somália, eu resolvi apresentar de fato essa autobiografia da Igiaba, porque em geral ela é pouco conhecida no Brasil, essa autora, né? Eu mesma há pouco tempo a conheci. Esse primeiro livro dela foi traduzido em 2018 no Brasil. Então, a minha ideia mesmo é apresentar a obra e como essa obra, essa autobiografia, traz muitos elementos que a Igiaba leva para a sua ficção posteriormente. Então, eu vou colocar aqui o slide, por favor, me ajudem aí se está aparecendo e tal. Aparece para vocês? Começou a aparecer. Começou. Aham. Acho que agora foi, né? Sim. Pronto. Então, me avisem aí do tempo, por favor, também. Então, entre Itália e Somália, minha casa é onde estou. Esse é o título desse romance autobiográfico dessa autora, chamada Igiaba Chego. Quem é a Igiaba Chego? Essa mulher de 48 anos, nascida em Roma, filha de pais refugiados somalis. Então, a Igiaba Chego, ela se denomina como uma encruzilhada. Por isso eu tentei fazer essa encruzilhada aí, né? Roma, Europa, Mogadíscio, Itália, África, Somália, porque ela é essa mulher que é uma mistura. Ela nasce em Roma, mas durante toda a sua vida ela é tratada como uma estrangeira em Roma, porque ela é uma mulher negra, né? Então ela sempre teve esse corpo estranho nessa sociedade. E aí, durante toda a sua vida, ela se sente esse corpo estranho, ela passa a elaborar sobre isso, e ela encontra, então, na literatura, o lugar para pensar essas questões e representar não somente a sua trajetória, mas a trajetória de muitas pessoas que vivem esse mesmo conflito identitário. A Igiaba Chego, ela tem uma missão, não sei se essa palavra é muito adequada, porque a literatura não tem que ser uma missão, né? Não tem que ter essa visão utilitária, mas ela usa essa palavra muitas vezes em entrevistas, e aqui um trechinho do que ela quer. A Igiaba Chego, ela quer escrever o que ela chama de Black Italy, escrever sobre a Itália negra, que muitas pessoas nem sabem que existe uma Itália negra, né? A Itália se esquecera de seu passado colonial, esquecera de haver criado um inferno aos somalis, aos eritreus, aos líbios e aos etíopes. A Itália, para quem não sabe, como eu não sabia há algum tempo também, colonizou o chifre da África. O chifre da África é uma região no Nordeste na África que é formada pela Etiópia, pela Eritreia, a Somália e a Líbia. Então, essa região a Itália colonizou tardiamente. Né? Então, essa região que coube aí a Somália e todas as atrocidades que a gente sabe muito bem que o colonialismo implica. Né? E aí ela diz, isso não significa que os italianos tenham sido piores que outros povos colonizadores, mas eram como os outros. Os italianos estupraram, mataram, zombaram, poluíram, depredaram, humilharam os povos com os quais estiveram em contato. Agiram como os ingleses, os franceses, os belgas, os alemães, os norte-americanos, os espanhóis e os portugueses. Mas em muitos países houve, após a Segunda Guerra Mundial, uma discussão, houve briga, as trocas de pontos de vista foram ásperas e impetuosas, questionou-se o imperialismo e seus crimes, estudos foram publicados. O debate influenciou a produção literária, ensaística, cinematográfica e musical. Na Itália, ao contrário, houve silêncio, como se nada tivesse acontecido. Na Itália, há um apagamento desse passado colonial. Nas escolas, pouco se estuda, pouco se fala sobre isso. Então, a Igiaba Chego quer questionar o apagamento em relação ao colonialismo na Itália.
como vocês muito sabem, né, a gente tem já uma grande produção literária anglófona, francófona, lusófona, que todas essas questões, e na Itália isso não é pouco discutido. Né? Então, a Ijaba Chego tem aí esse desejo de falar sobre a Black Italy. E, para ela, há uma forte relação entre a colonização de ontem, que nem faz tanto tempo assim, né, que é super recente, e os refugiados de hoje na Itália. Eu coloquei essa foto aí porque a Ijaba Chego, ela ama o Brasil. Ela está com essa camiseta aí que ela ganhou no Brasil. Ela já veio aqui e ela tem um livro que é um ensaio, que é uma homenagem ao Caetano Veloso. Né, que ela faz uma ode ao Caetano, que é o cantor preferido dela, então eu acho isso muito interessante, né, um autor europeu, que é o caso dela, que olha para o sul global, né, que bebe da fonte do sul global, como é o caso dela, que gosta muito de vários autores sul-americanos, de cantores também. Então, a Ijaba Chego se questiona, né? Sou o quê? Quem sou? Sou negra italiana? Também sou magi negra? Então, sou afro-italiana, ítalo-africana, segunda geração incerta, melcale, que é uma palavra somali, ela mistura muitas palavras, né, as línguas, um estorvo, negra sarracena, negra suja, sou uma encruzilhada, eu acho, uma ponte, uma equilibrista, alguém que está sempre no limiar e nunca está. No fim, sou somente a minha história, sou eu e os meus pés. Essa coisa dos pés, da caminhada, é muito forte na Ijaba Chego, porque ela é alguém que anda por Roma. E ela vai construindo um mapa afetivo pela cidade. Se essa cidade é negada a ela, ela reivindica essa cidade. Eu sou romana também. Né? E ela vai mostrando por que Roma faz parte de mim. Ela vai mostrando por que aquela cidade se conecta à sua história pessoal. Né? Então, ela faz o que eu vou chamar na tese de texto-mapa. Ela faz um mapa através das palavras, enfim, dos lugares. E ela vai criar essa fronteira entre Roma e Mogadíscio, essa fronteira que é o seu corpo, que é a sua existência, que é Roma, Itália, Mogadíscio e Somália. Roma e Mogadício são minhas duas cidades, são como gêmeas siamesas, separadas no nascimento. Uma inclui a outra e vice-versa. Pelo menos é assim no universo dos meus sentidos. E a Ijaba faz literalmente um mapa de Mogadício e um mapa de Roma nessa sua autobiografia. Então, ela negocia as identidades, como em geral fazem as pessoas em diáspora, né? Como o Stuart Hall tanto nos fala. E aí, no trabalho, eu uso esse termo, né? Os sentidos da migrância. Então, eu entendo que a Ijaba Chego cria sentidos para a sua migrância. Ela é e não é uma migrante, porque ela já nasce em Roma, mas ao mesmo tempo ela tem a questão da diáspora através da memória e do espaço, porque ela usa o espaço romano para pensar as questões. Ela vai pensar muito também, porque ela é uma ativista pela causa migratória, ela tem textos muito políticos também, vários artigos e tal, sobre a migração na atualidade. A gente sabe que a Itália é um país crucial para essa migração hoje em dia, Lampedusa, os naufrágios, os refugiados, enfim. E a relação com o colonialismo, por que exatamente corpos negros que são deixados para morrer no Mediterrâneo e contar a resistir. Como é que ela usa a literatura enquanto resistência para falar sobre essas temáticas. E aí eu vou falar brevemente, né, na biografia dela, nessa autobiografia, nesse romance, os títulos, os capítulos do livro são nomes de lugares de Roma. Então, de novo, a cidade e a memória. Então, ela escolhe lugares de Roma que não são pontos turísticos, mas que são lugares que são importantes para ela. Cada lugar ela vai conectando com a sua história pessoal. E ela vai questionando, né? Por que Roma, que é um lugar tão conhecido pelos seus monumentos históricos, tão pouco fala sobre a sua relação que deveria ser mais mostrada com a África. A África faz parte de Roma também. A África também construiu a Itália. Né? Então, ela vai falar sobre esses lugares e mostrar a sua relação. E aí tem esse título aí que eu gosto bastante. O desenho, ou seja, a terra que não existe. A Ijaba, ela vai desenhar o mapa de Mogadício. Por quê? Porque a Mogadício que ela conheceu na infância, porque ela voltava na cidade quando ela era criança, né, ela ia visitar, não existe mais. Essa cidade foi destruída pela guerra. Mogadício vive há 30 anos uma guerra civil. Até hoje a cidade está em guerra. Então, essa cidade que ela conheceu não existe mais. Por mais que ela retorne algum dia, não existe mais o que ela conhecia, né? Ela vai desenhar a cidade e desenha a cidade através do texto também, escrevendo sobre a Somália, que só existe hoje no seu coração. Então, esse retorno que a diáspora anseia não é mais possível para ela. E aí, como eu falei, né, ela vai mostrando como é que essas
partes de Roma significam para ela. Roma, que era negada a ela, porque ela era supostamente uma estrangeira, né? Ela era muito hostilizada, o racismo feroz na Itália, mas ela quer mostrar que Roma pertence a ela, pertence às que nasceram lá também. E aí um exemplo que ela faz é essa estação Termini, que é famosíssima, né? Uma das maiores estações da Europa e tal, que quando criança ela odiava essa estação, porque para ela essa estação era o lugar da ruptura, né? O lugar de deixar as pessoas, enfim, um lugar negativo. Quando ela cresce, ela entende que a estação Termini, por exemplo, na verdade é o lugar da conexão. É o lugar que o refugiado chega e às vezes encontra, enfim, uma paz. É o lugar das misturas de línguas, de misturas de comidas, dos sotaques. E aí ela vai reelaborando, dando novos sentidos a esses lugares, né? Então a estação Termini por exemplo, a conexão África e Europa. E aí ela fala, né? Então talvez a minha casa fosse a estação Termini, o começo que eu não deveria esquecer. Mas um lugar que eu queria destacar, que é muito importante na obra da Djaba Cheryl, que ela mostra na sua autobiografia e que aparece várias vezes na sua ficção, ela constrói muitas personagens que são mulheres negras na Itália, e que várias vezes essas personagens ficcionais, claro, vão ter esse personagem também aí, né? Vão passar por isso, essa situação aqui, que é essa estátua em Roma. A Djaba Cheryl conta na sua autobiografia que um dia, quando criança, ela andava por Roma com a mãe e ela vê essa estátua aí que não é muito famosa lá em Roma e tal, que é um elefante. Um elefante numa praça, que é a Praça Santa Maria sobre Minerva. E ela vê o elefante lá e diz para a mãe, ué, a gente está na África, a gente está em Mogadíscio? A mãe, não, nós estamos em Roma, estamos na Itália. E ela fica confusa, porque ela sabe que o elefante é um animalzinho da África. E ela fica confusa, a gente está na Itália, na África. E a mãe, não, estamos aqui. E aí ela entende que o elefante é que nem ela, ele é uma mistura, né, de um pedacinho da África na Itália. E aí, com o tempo, esse elefante, essa praça, se torna o seu lugar preferido em Roma. E ela passa a conversar com esse elefante, porque ela é uma criança muito sozinha. Ela é a única negra da sua sala. Ela é muito hostilizada na sociedade. Então, o elefante, esse interlocutor de pedra, é o único que a escuta na sociedade, né? Entre muitas aspas. E essa situação ela vai transpor para a ficção. Tem um romance dela que se chama Ádua, que é a mesma coisa, né? A personagem conversa com esse elefante. Então, o elefante é como ela, esse exilado, essa mistura, esse corpo estranho no meio de Roma. E aí tem outros lugares que ela faz isso também, né? Não vou mencionar a todos, porque, enfim, só pontuar. Outra coisa que a Djaba vai trazer é a hostilidade na política. A Djaba quer questionar como é que a Itália se torna um país que, em determinado momento, acolhia migrantes para um dos países mais hostis com os migrantes, como hoje em dia, com a questão dos refugiados. E acontece uma situação que é muito impactante para a Djaba Cheryl e que ela vai transpor também para a ficção, que é, em 2003, ocorre um naufrágio com 13 somalis na Itália. Em 2003, faz tanto tempo assim, né? Há uns 20 anos, enfim. E esse naufrágio comove a Itália. Então, os italianos fazem ali um enterro simbólico para esse naufrágio, uma comoção nacional, tal, política, enfim, vão lá, chamam todos os somalis da Itália, e ela pensa, né, isso causa uma comoção gigantesca. Por que hoje em dia, 20 anos depois, nós nos acostumamos com os naufrágios e ninguém mais faz isso? Por que hoje em dia o mar Mediterrâneo se tornou, o que ela diz, o maior cemitério a céu aberto do mundo? Esse Mare Nostrum, lá das navegações, se tornou o Mare Mortum, que ela chama, né? Então, esse mar político, esse mar que deixa certos corpos para serem mortos, e aí a necropolítica, porque a gente sabe que quem chega à Itália pelas embarcações são pessoas da África, Oriente Médio, são pessoas racializadas, e que muitas vezes são do chifre da África, que fogem de lá em decorrência de contextos que têm tudo a ver ainda com a colonização da Itália na região. E aí ela fala, né, como ela se sente uma certa culpa nessa questão toda, porque esses refugiados que chegam são um pouco como ela, né, que tiveram menos sorte, enfim, em outros contextos. Então, ela vai sempre relacionar o refúgio de ontem e o refúgio de hoje. Por que nós não conseguimos, né, a Itália não consegue mais se identificar com esses refugiados? Onde acabou, né, essa humanidade? E ela vai, enfim, refletir sobre isso também.
Vou ler um pouquinho aqui. Senti um acolhimento caloroso que até hoje, nesses nossos anos tristes de crises e rejeições, não se sente mais. As pessoas já ainda sabiam se indignar. Hoje, ao contrário, mandam os possíveis pedidos de asilo do Corno da África às garras do coronel Gaddafi, Naguib, né? Aos seus obscenos campos de concentração. E ninguém profere uma palavra, parecendo todos paralisados. A Itália afirmou um acordo petrolífero com a Líbia. Quantas garotinhas nesse momento estão sendo estupradas e torturadas em Trípoli? Dos grandes barcos vinha gente fugindo de guerras e ditaduras. As redes criminosas usam outras rotas, uma passagem aérea e todo conforto. Mas é mais fácil mandar embora os fracos. É muito mais fácil. Por fim, como a questão de contar as histórias, né, de falar sobre esses temas, é uma resistência para a Ijaba Chego. Eu pontuo aqui uma situação, né? A Ijaba Chego, ela falava somali e italiano em casa. Ela era uma criança bilíngue, né, com pais, enfim, somalis. Quando ela chega à escola, ela passa a ser, como muitas crianças, né, a escola é o primeiro lugar que ela sente o racismo. E ela é chamada de macaca, ela é chamada de gorila, enfim, e ela para de falar, ela emudece. Você tem a pele negra, isso carrega germes e doenças. Mamãe me disse para nunca brincar contigo, senão eu vou pegar uma doença horrível e morrer. Então ela para de falar tanto o italiano quanto o somali. Ela se cala e ninguém faz nada. A escola, ninguém age porque ninguém sabe o que fazer, e ela é a única negra, enfim, né? A sociedade totalmente conivente com aquela situação. Até que ela encontra uma professora, uma alma piedosa, que vê aquela situação e começa a tentar mudar aquilo ali para Ijaba Chego e pede para que aquela menininha de 7 anos comece a contar as histórias do seu povo lá da África, da Somália. Conte as histórias pra gente, mostre como eles são interessantes, mostre como é legal lá também, que eles não são piores que a gente. E nisso, essa criança começa a contar histórias, escrever redações. E ela se encontra ali. Ela vê que contar histórias é legal e que contar sobre a sua Somália, que é muito mais que morte e sofrimento. E aí ela se encontra, então, na escrita. Foi graças àquela professora que consegui entender pela primeira vez que as palavras têm uma força incrível e quem fala bem ou escreve bem tem mais chance de não ficar sozinho. Agora posso dizer que tenho 2 línguas-mãe que me amam na mesma medida. Graças à palavra, sou hoje o que sou. Então, essa língua italiana que um dia foi negada, ela se torna o seu ganha-pão, porque ela escreve em italiano, ela vive através da palavra hoje em dia para falar sobre as suas 2 nações, as suas 2 mátrias, como ela fala, como ela diz, né? Ela não diz pátria, ela diz mátrias, Somália e Itália. Por fim, o ideal da Ijaba é dizer que ninguém é puro nesse mundo, nunca somos só negros ou só brancos, somos o fruto de um encontro, de um afrontamento, somos uma encruzilhada, pontos de passagem, pontes, somos móveis. E a Ijaba quer mostrar que mais do que dizer que a África é plural, a Europa também é plural, né? Embora ela não se veja assim. Por fim, a ideia de trazer a Ijaba Chego conectando a sua autobiografia e a sua ficção, embora aqui tenha mostrado mais autobiografia, é relacionar migrar e narrar, né, mostrando essas fronteiras, alteridade e fronteiras, como a Ijaba utiliza a literatura para ressignificar o passado, para elaborar os seus traumas através da escrita, para mostrar essa subjetividade negra radical que a Bell Hooks nos fala, né? Então, trazer uma mulher negra para o centro da experiência, mas também para o centro da escrita, mostrar dinâmicas raciais distintas, né? Então, é um racismo diferente que ocorre na Itália, pensar essas dinâmicas como são diferentes do Brasil, por exemplo. E aí, Ijaba Chego entende que ela não tinha lugar nessa sociedade, e ela passa, então, a remapear o seu lugar. E ela vai ocupar um lugar, principalmente através da escrita, da palavra. E nos faz entender que cada um tem o seu mábica. Mábica é mapa. Cada um tem um mapa, e todos os mapas são importantes e valem a pena, e que todos nós precisamos conhecer os mapas uns dos outros, e nos faz questionar principalmente o que é pertencer, né, o que é pertencer na atualidade. E ela finaliza por aqui, né, com o que eu acho que é um convite para ler a obra dela, que é o trecho final, que ela diz: esse livro, essa autobiografia, não é um mapa coerente, é centro, mas também é periferia, é Roma, mas também é Mogadishu, é Idiaba, mas também é você. E é isso. Obrigada pela atenção. Obrigada a você, Lívia, por apresentar o seu trabalho para a gente. Linda a sua pesquisa. Francivan,
É da organização ou é a Carla? Olá? Então, a Carla Adriele Costa Santana, ela não está presente, correto? Ela, ela estava, mas acho que a internet dela caiu, Cíntia. Eu não vi ela entrar. Dona Tudo Silvana bem, está Transma. ouvindo. Tá ótimo. Seja bem-vindo. Então, Sávio, eu penso que a gente pode dar continuidade à apresentação dos A nossos Cássia, trabalhos. é a Cássia? A Cássia Oi? voltou. É a Cássia que vai falar? Não, eu sou Não, monitora. Cássia é a nossa monitora. Ah, ok. Cássia é a nossa monitora me orientando. Hum. E aí, então, você prefere falar agora, Sávio? Eu falo, você bate o martelo. As mulheres no poder, né? Então, eu passo a palavra ao meu querido amigo, parceiro, companheiro, professor Sávio Roberto Fonseca de Freitas, professor da UFPB. Se quiser fazer uma apresentação rápida, falar um pouquinho da sua trajetória, dos seus interesses de pesquisa, meu amigo, a palavra é sua. Ok, sim. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a equipe, né, que acolheu a Abralic na UFBA. Né, o evento está muito bonito, as conferências, todas as mesas muito instigantes. Né, eu pude dar uma olhada em algumas gravações, porque com o ritmo de trabalho que a gente está, eu sinto não dá para acompanhar tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas enfim, foi muito bom ter acontecido. Né, marcar o território do evento é muito importante. Né, inclusive, eu quero já aproveitar para parabenizar as primeiras apresentações, porque vocês comprovam que quantidade não é qualidade, né? A qualidade dos trabalhos está altíssima, né? Isso me deixa muito feliz, porque quando a gente convida um simpósio, a gente convida para isso, né? Para saber o termômetro da pesquisa e quais são as novidades, e que bom que vocês trazem novidades, né? São atrás delas que a gente corre, não é, Cíntia? Enfim, eu sou professor da UFPB, né, já fui professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, meu doutorado é em literaturas africanas, minha tese foi sobre a Paulina Chiziane, depois eu fiz pós-doc continuei com a literatura moçambicana, eu lidero o grupo MOSA, que é Moçambique e Africanidades, que é cadastrado no CNPq, eu vou mostrar ele aqui na apresentação, e vem orientando lá no programa de pós-graduação em letras da UFPB, vem orientando pesquisas sobre as literaturas africanas de língua portuguesa e sobre as literaturas afro-brasileiras de autoria feminina, especificamente. Né? O meu maior interesse é pela literatura de autoria feminina, e o meu projeto caminha para isso, a gente vem produzindo muito sobre isso, e recentemente a gente aprovou uma nova linha no PPGL da UFPB, que são os estudos africanos e afro-brasileiros, né? Linha na qual também está inserida a nossa querida aqui amiga Cíntia Kita, que vem como colaboradora da UFRA para a UFPB. Espero que em breve esteja na UFPB. Eu vou começar a minha apresentação para poder seguir o tempo. Bom, então o título Vocês veem, não é? Sim. O título da palestra ficou Das Diásporas Corporais à Insubalternização das Entranhas, a poesia de Sônia Sutuane e Deusa da África. Tá aí as duas escritoras. Aqui está a logomarca do Grupo MOSA, né, a bandeira de Moçambique. Eu trouxe a bandeira para vocês observarem que a logomarca foi construída para a territorialização desse mapa por meio da escrita de autoria feminina, né, como as mulheres escrevem o seu país. Então, acho que dialoga muito bem com o que Lívia e Ana Paula começaram a fazer aqui. Então, nossa proposta, né? Primeiro, seria apresentar a poesia das escritoras moçambicanas Sônia Sutuane e Deusa da África a partir de um discurso que se organiza no feminino, no sentido de territorializar uma produção literária de autoria feminina que dissemina um feminismo afro-moçambicano, cuja agenda de discussão se volta para o corpo da mulher, né? Aqui eu chamo o corpo não só como um elemento biológico, né, como algumas pessoas fazem, né, se rendendo ao essencialismo
do corpo da mulher, mas como um território político que fala, que tem voz, que territorializa, que critica sistemas, que ataca, não é? Um movimento feminista afro-moçambicano que vai fazendo surgir uma nova fase na literatura moçambicana, principalmente a de autoria feminina, né? E as mulheres, elas têm essa grande responsabilidade em Moçambique, né? Elas assumem essa responsabilidade de fazer voltar a literatura combate, porque eu a considero mulheres de combate, né? As mulheres moçambicanas são mulheres que vivem até hoje lutando contra o machismo, contra a invisibilidade, né? Contra o não lugar que é sempre dado a elas. Então, para a discussão e análise dos poemas, eu só vou trazer dois, né? O texto ele é bem maior, mas só vou trazer dois, que é o Noite de Prazer e Hoje Apetece-me, é um texto que eu venho sempre mostrando da deusa, que ele soa, né, como um hino, né, para o feminismo afro-moçambicano lá, que é conduzido pelas mulheres na contemporaneidade. Aí vou trazer um pouco a Clenora Hudson Innes, né, falando do mulherismo africana, a Djamila Ribeiro, do Lugar de Fala, e a Paulina Cisiano, que vai falar do ofício de ser escritora em Moçambique. Então, a Djamila Ribeiro, que é amplamente conhecida, não é? Dispensa apresentações, eu trago aqui uma citação do Lugar de Fala, né? Essa discussão da Djamila Ribeiro, ela ganhou muita visibilidade aqui no Brasil, mas ela não é nova, né? Lugar de Fala é uma discussão que começa já lá na década de 50, né? Então, a própria dissertação da Djamila Ribeiro já denuncia de onde ela constrói esse conceito de lugar de fala para dar visibilidade ao conceito ao lugar de fala das mulheres negras, do movimento negro, né? Mas não é novidade. Novidade é a política, não é, de libertação, a necessidade de respeitar o lugar de fala dos subalternos, né? Daí eu já venho trazendo algumas contribuições sobre essa questão da escola dos estudos subalternos, principalmente da escola indiana, né, que é uma escola que vem problematizando muito essa questão norte-sul, sul global, né, cuja uma das maiores representantes seria a Gayatri Spivak, né? Ela é uma mulher que fala sobre essa questão do lugar de fala. Então, aqui tem a citação. Há pessoas que dizem que o importante é a causa, uma possível voz de ninguém, como se não fôssemos corporificados, marcados e deslegitimados. Mas, comumente, só fala na voz de ninguém quem sempre teve voz e nunca precisou reivindicar sua humanidade. Então, vocês percebem que aqui essa citação ela vai justamente concordar com tudo que vocês apresentam aqui sobre a Eguiaba Chego e sobre a Maryse Condé. Né? Então, tanto a deusa da África quanto a Sônia Sutuane, elas vão ocupar, não é, esse lugar de fala em Moçambique. Não é? Elas vão falar do lugar da mulher, vão falar para a mulher, vão falar de dilemas da mulher. Uma sob uma perspectiva ainda um pouco amena e a outra sob uma perspectiva mais crítica. Mas vão ter a noção do que é essa voz de ninguém, né? De que quem tem voz é que fala sobre quem não tem voz, né? O que contraria a própria ideia da Spivak no que diz sobre o subalterno que pode falar. A gente não pode falar pelo subalterno, ele tem que falar por ele. Ninguém pode falar por nós. Aí trago também a Clenora Hudson Innes, né? A Clenora Hudson Innes eu tive o privilégio de conhecer num desses momentos, né, como esse, de troca, de partilha, uma live que eu fazia junto com a Maureen, né? A Maureen é uma colega nossa, minha da Cinta, ela fez várias lives no período que a pandemia ainda estava no seu pico muito mortal. Então ela fez, acredito que mais de 70 lives, não é assim? Então ela fez muitas lives no período da pandemia. E uma poeta baiana, ela me chamou a atenção sobre a Clenora Hudson Innes, né? Quando eu estava falando da Chimamanda Adichie, e eu fui atrás, né? Como eu vou atrás aqui de um bocado de coisas que vocês trouxeram, um bocado de informações importantes. E a Clenora Hudson Innes, ela desenvolve um conceito chamado mulherismo africano. Né? E esse mulherismo africano, ele vai falar de um feminismo, né, lá nos Estados Unidos, que não mais vai se articular com a guerra dos sexos,
né, com a ocupação do lugar dos homens, a ocupação do lugar das mulheres, mas com a discussão, né, de empoderamento que se dá a partir da humanização das partes. Então, o humanitarismo vai ser a palavra de ordem, né, para o mulherismo africano. Então, ela fala: tanto homens quanto mulheres estão debatendo esta questão, particularmente no que diz respeito às mulheres africanas. Isso é uma tradução, não é? Porque o termo é humanismo africano, em seus esforços para permanecerem autênticas em sua existência, como a priorização das suas necessidades, mesmo que essas necessidades não sejam uma das primeiras preocupações da cultura dominante. A presente questão tem permanecido sempre a mesma. Qual é a relação entre a mulher africana, a sua família, a sua comunidade, o seu desenvolvimento na sociedade atual que a enfatiza, em meio à opressão, o sofrimento humano, a morte, o empoderamento da mulher, o individualismo, sobre os direitos à dignidade e à humanidade? Então, essa é uma questão que a gente acredita que morre e não responde. Não é? Mas é uma questão que precisa ser debatida, principalmente por meio da literatura. Né? A ficção sempre será o lugar mais seguro, né, para se discutir temas polêmicos, né, como nos mostrou aqui a Ana Paula. Né? Pensar novos mapas, mesmo que mapas fictícios, ou mapas que precisam ser territorializados e ter um espírito político mais humanizado, como convida, né, a Lívia Verena a gente observar por meio da voz da Idiaba Chego, né? Ou a gente reconhecer realmente, por meio do respeito à diferença, o lugar político da mulher, né? Porque o lugar político da mulher realmente é o lugar que incomoda, né? E a gente vem observando como isso ainda é tóxico, né? Quando a gente observa, por exemplo, um médico estrupando uma mulher no momento mais sagrado, que é o momento sagrado de dar à luz. Então, essa discussão ainda ela é urgente, necessária, né? E, com certeza, depois de muitos fatos que vêm acontecendo durante esse momento que nós estamos passando, nesse momento perigoso, né? Estamos vivendo um momento muito perigoso, em que a liberdade de expressão está sendo colocada em xeque e está sendo moeda de condenação, né, pelas instâncias de poder. Né? Então, a mulher vem sendo muito imaculada. Né? Ainda hoje, não só a mulher, né? Eu estou falando da mulher porque a mulher é a pauta que eu convoco aqui, né? Mas tudo que não é eleito pelo que é considerado dominante vem sofrendo ataques, né? E a gente precisa fazer as coisas voltarem ao normal, né? Estamos vivendo já há quase 4 anos de um retrocesso político, ideológico, existencial, histórico. Na verdade, estamos vivendo um mal do século, né? Antigamente, o mal do século ele era propagado por uma doença patológica, né? Orgânica, né? Hoje, o mal do século ele vem se fortalecendo por uma doença política, ideológica, tóxica, né? Que não vale nem a pena a gente chamar o nome para o vírus não se propagar mais. Diz a Paulina: ainda hoje a sociedade moderna considera os artistas como seus membros marginais. Ser mulher e ser artista torna-se um verdadeiro escândalo. Interessante que a Paulina falou isso em 93. E hoje foi publicado aqui no Brasil em 2013 esse texto, na palestra que ela deu para a ONU. E ainda é atual. Escândalo que tive que arriscar e suportar. Nesta sociedade, ela está falando aqui do contexto moçambicano, a mulher só pode falar de amor e sexo com outras mulheres e também em segredo. Falar em voz alta é tabu, é imoral, é feio, né? Então veja aí, lugar de fala, humanitarismo, voz, como ainda são pautas urgentes. Então a Sônia Sutuane. Essa aqui é a primeira escritora que eu vou mostrar. Eu já venho fazendo um longo trabalho sobre a Sônia Sutuane. Eu conheci Sônia Sutuane em Brasília, em 2011, e ela não era o que ela é hoje. Sônia Sutuane nasceu em Maputo, Moçambique, em 4 de março de 71, é uma artista multifacetada, poeta, artista plástico, escritora, colaboradora da imprensa e curadora. É uma voz afirmada na poesia desde a sua estreia com a obra Sonhos. Né? Foi a poesia que levou Sônia a ser conhecida.
Além de escritora e artista plástica, seu mérito é reconhecido por seu papel social na valorização das mulheres do mundo, por sua participação em festivais internacionais e moçambicanos. Então, está aqui a obra de Sônia, são todos livros de poesia, só 2 aqui que são textos infantis, A Lua de Nuete e Celeste, a boneca com olhos cor de esperança. Eu já publiquei artigos sobre quase todos os livros da Sônia, ainda não publiquei sobre O Lugar das Ilhas. O Lugar das Ilhas é o último livro publicado da Sônia, é um livro de poemas que vai revelar todos os ciclos pelo qual passa a poesia da Sônia. Ela vai problematizar a existência, corpo, identidade, ancestralidade, vida, morte, cura, né? Essa ideia de fantasma que a Ana Paula trouxe me intrigou muito, né? Vou catucando aqui uma ferida, depois eu vou tentar trazer um debate sobre isso, mas ela vai trazer um pouco da voz dos ancestrais em Lugar das Ilhas, né? E principalmente quais veículos, né, são utilizados para que as vozes tomem forma, né, lá no Lugar das Ilhas. Então é muito interessante. Eu tive o privilégio de prefaciar O Lugar das Ilhas. Prefaciar um livro não é fácil, porque a gente está lendo ali antes de muitas pessoas, e quando a gente joga ali um prefácio, principalmente a gente que é da crítica, né, como eu estava conversando aqui com Cíntia, antes de a gente começar essa sessão de comunicação, eu sinto saudade do tempo que a gente era adolescente, podia dizer um bocado de besteira, hoje em dia a gente não pode mais. Então vamos para o poema Noites de Prazer. O veículo que eu encontrei aqui para intersectar a Sônia e a deusa da África foi As Entranhas, né? Canta as minhas entranhas a dor do teu desassossego. Ouço a tua alma silenciosamente chamar-me. Sinto o sorriso do teu desejo a embriagar-me. Tuas mãos aconchegam-se para dentro de ti. Encontro nos teus olhos cravadas as minhas tatuagens de sentimentos. Encontro o deserto dos prazeres em ti. 1001 noites perfumadas de jardim. Então a gente percebe aqui, né, nessa voz que professa o prazer, né, a noite ela aparece como a escuridão, não é? O mistério, a noite ela carrega, né, um grau de subjetividade muito intenso na poesia. Então a noite é sempre invocada, né, na poesia de Sônia Sutuane, porque a noite é onde as vozes ancestrais aparecem, né, como a Paulina invoca lá, né, o canto, a contação de história em volta da fogueira, quando as vozes dos ancestrais estão ali, aquecidas pelo calor da madeira que queima, não é? E é sobre esse tempo, seguindo a ordem desse tempo que essas vozes vão conversando. Então, o fogo é algo muito invocado, né, para com que as vozes elas possam, né, se professar. Então, a entranha é algo dentro, né? Então o prazer ele é interno, introspecto, não é? Ele vem do toque, ele vem da mão, não é? Então aqui ela não faz nenhuma alusão ao contato do corpo com o outro corpo, mas à sensação do corpo que vem de dentro. Então é um poema que vai registrar o orgasmo, né, o sentir, né, como ela fala aqui, as minhas tatuagens de sentimento. Então é algo que vem da epiderme, de dentro da pele, né, e as noites perfumadas de jardim é como se fosse o próprio exalar, né, do corpo, o suor, a transpiração, né, o orgasmo, o cheiro da libido, né, a viscose, né, do prazer. Por isso que o prazer ele perpassa todo o poema, né? E o balançar, o mexer do corpo, ele vem todo marcado aí por essa movimentação do S no poema, né? Como ela coloca lá, canta as minhas estranhas, desassossego, teus olhos cravados, tatuagens de sentimento. É como se a mão fosse passando por todo o corpo e o prazer aí fosse sendo ativado, né?
Só que a ativação se dá pela metáfora da mão, pelo toque da palavra na folha em branco, né, pelo toque da voz no próprio corpo. Então, é uma visão muito subjetiva, ainda, né, muito romântica, não é agressiva, né, é um erotismo que revela uma manifestação de um Eros jovem, né, que é aquele Eros que quer sentir, quer usar, quer gozar, né, como diria Platão. A deusa da África. A deusa da África é uma poeta que vocês vão ouvir muito falar, né, principalmente aqui no Brasil, quando ela aqui estiver. Ela ainda não colocou os pés no Brasil, mas a deusa da África, ela representa toda essa militância, né, do feminismo negro. Ela é bem agressiva. Esse nome é um nome que vem de um romance que ela escreveu, né, que é Para Além da Vida e da Morte, né, e ela fala lá do reino celestial, e ela é a deusa desse reino. Ela lidera um grupo, né, que é o grupo Chitende. Vou falar um pouco da deusa. A deusa é uma escritora que eu venho lendo muito. Recentemente chegou um livro novo dela. Chegou, viu, Cíntia? Eu vou ver se ela traz para você. Cães à Estrada e Poetas ao Morgue. É um título muito forte, né, o texto dela, né? Porque quem são os cães à estrada? Os cães à estrada são os poetas contemporâneos, né? E os poetas ao morgue são os poetas da tradição que já foram totalmente dissecados, né? Já foram totalmente fragmentados pela sua necropsia da palavra. É muito forte o texto dela. Eu ia trazer alguns poemas, mas se eu fosse começar a falar, não terminaria, porque Cíntia sabe que eu gosto muito de falar sobre poema. Então, o nome da deusa da África é Dessia Feliciano Tinguiça. Ela nasceu em Xai-Xai, província de Gaza, aos 5 de julho de 88, em Moçambique. É mestre em contabilidade e auditoria. Atualmente é professora na Universidade Pedagógica e na Universidade Politécnica em Moçambique. É coordenadora geral da Associação Cultural Chitende. A Associação Cultural Chitende é um grupo de poetas. Esses poetas, além de escreverem poemas, eles fazem performance, né? Fazem manifestações culturais por meio de música, de dança e de teatro, né? E esse grupo Chitende, ele vai para as escolas da zona rural, né, de Moçambique, vão para o norte. Então, é um trabalho muito interessante que a deusa da África vem fazendo em Moçambique. Desse grupo, se vocês quiserem, podem seguir a deusa da África, né, no Instagram e no Facebook. Ela mostra tudo, né? Ela atualmente está organizando um Festival Internacional de Poesia, que é coordenado justamente por esse grupo Chitende. Então, ali vocês vão descobrir, quem gosta da literatura moçambicana vai descobrir novos nomes. Enfim, é palestrante, ativista cultural, promotora do direito à leitura e mentora do projeto Círculo de Leitores. Esse projeto é que leva os textos para a escola. É colunista do jornal Correio da Palavra, da revista Português em Comunidade e do jornal literário Pirâmide. Seu romance é Equidade no Rede Celestial e a poesia A Voz das Minhas Entranhas e Encontro da Vida ou da Morte. Além desse que eu já mostrei para vocês aqui agora, que é Cães à Estrada e Poetas ao Morgue. Esse é um poema que eu acho muito forte, né, da deusa, principalmente pelo contexto em que foi escrito, né? É um momento em que a deusa começa a atacar o machismo moçambicano, e né, hoje, que ainda hoje é muito forte, e em conversas recentes com a própria deusa, ela diz que vem sendo muito atacada, né, pela Associação de Escritores Moçambicanos, né, pelo grupo conservador da literatura moçambicana. E isso fez o Silvio Paradiso, da Universidade Federal de Grande Dourados, me convidar para um projeto que é escrever sobre a nova fase da literatura moçambicana, né, e a deusa é uma das escritoras que encabeça essa nova fase, que é a fase do combate, né, a fase do neocombate, porque a poesia combate em Moçambique, ela teve dois nomes muito fortes, né, a Noêmia de Souza e o José Craveirinha, né, que esse ano está comemorando o centenário do José Craveirinha. Então, alguns periódicos estão convidando, né, alguns escritores moçambicanos estão convidando para coletâneas, para escrever sobre o Craveirinha. E a deusa da África, ela se apropria dessa voz, né, dessa voz tambor, dessa voz atabaque, dessa voz ritmada pela ancestralidade, né, essa voz que também é conduzida pelos mortos, né? Quando a Ana Paula falou sobre isso, foi muito interessante, porque quando a deusa da África
ela deu uma entrevista ao Silvio Paradiso, ela disse uma coisa muito, muito importante. Ela disse, às vezes, quando eu escrevo, eu tenho a sensação que estou possuída. Talvez exista essa mesma relação da Tituba com a Maryse Condé. Talvez, às vezes, os textos foram escritos não pelo comando da Maryse Condé, mas pelo comando da própria Tituba. Né? Isso é uma coisa muito interessante da gente trazer para o discurso contemporâneo. Eu fiquei muito feliz com a colocação da Ana Paula, porque, inclusive, eu escrevi sobre isso nessa coletânea aqui. Vou mandar para você, viu, Cíntia? Eu fico mostrando os livros, Cíntia depois fica me cobrando. Isso aqui é um projeto Áfricas na Literaturas, que é um projeto do coletivo Raízes. E eu escrevi um texto sobre um livro da Amélia da Lomba. O título do meu artigo foi Uma Mulher ao Relento, de Amélia da Lomba, uma narrativa angolana no feminino. E esse texto fala justamente da psicografia, né? Da escrita que surge da voz de outros. Né? Mas só que essa relação, quando pensada com a relação africana, ela tem que ser bem analisada, porque a voz da ancestralidade em África, ela não tem uma acepção kardecista. É outra acepção. Vamos para o poema. Só para ficar provocando aí, mexendo com a cabeça de vocês. Agora, eu gostei muito das falas. Hoje apetece-me. Hoje apetece-me pintar os teus lábios com a tinta da minha boca. E este pincel, nela mergulhado, até ela ficar oca. Hoje apetece-me soletrar em surdina tudo o que querias ouvir, como o sopro que deu a vida a Adão, e ulteriormente tornar-me tuas vestes, desse corpo despido pelo meu desejo, e os deuses dando-me ensejo de alcançar a carreira de estilista, só para te vestir com a tua nudez que almejo. Hoje apetece-me fazer sem cunhas, mas sim usando minhas unhas na textura da tua tez. Hoje apetece-me fumar as tuas mágoas e aliviar os pulmões com um charuto. Hoje apetece-me ao altar levar-te e casar-te, só e só por hoje, ter a lua de mel e esquecer a acerbidade desse coração de fel na escolha de homem cheio de suntuosidade. Hoje apetece-me, nas tuas entranhas, arquejar, nelas manejar, mergulhar no mar de incerteza, só para te ter. Então veja aí que esse texto da deusa é muito mais agressivo, não é, do que o texto da Sônia Sutuane. Né? Por quê? Porque ela vai falar de um verbo através de um verbo mais forte, né, que é o verbo apetecer, uma questão de satisfação. Né? Ela vai falar aqui do comando do feminino sobre o masculino. Né? O corpo, ele tem uma acepção política mais forte, porque o comando não é dado pela ordem natural machista. Né? A mulher que leva o homem para o altar não é o homem que a leva. Né? A escolha não é do homem, a escolha é da mulher. Né? O desejo não é para o homem, é sobre o tempo da mulher, que isso é uma coisa muito cara ao universo feminino. Né? A entranha, né, não é só o lugar da libido, mas é o lugar político do desejo. Então, enquanto a entranha aparece como lugar da libido, né, romântica, única do prazer, no texto da deusa, a entranha aparece como um território político do desejo. Né? Agora, ambas se intersectam pela voz poética. O que muda é o ponto de onde esse prazer, para onde esse prazer se coloca. Percebem? Então, o texto da deusa se torna um texto muito mais agressivo do que o da Sônia, até porque o corpo aqui erótico ele é mais político, é um corpo político, e o corpo que aparece na voz da Sônia Sutuane é um corpo mais neo-romântico, né? um corpo mais romântico, mas não deixa de mostrar que o desejo do feminino ele é aguçado pelo um comando que é dado pelas mãos, né? Pelo corpo da mulher, e não pelo corpo do homem. Não é?
Acho que Freud ficaria muito contrariado lendo esses poemas. Por que o corpo? Por que corpo? Autoria feminina e moçambicanidade, né? O feminismo afro-moçambicano se manifesta nos poemas por meio do erotismo, das relações de gênero, do empoderamento do feminino, da crítica social aos colonialismos matrimoniais, né, que dá um lugar de privilégio aos homens, das introspecções íntimas lançadas ao coletivo, como a gente vê no texto da Deusa, e vê o ensaio, né, no texto da poesia da Sônia, das metáforas corporais e das sinestesias libidinais, que são extremamente ousadas em se tratando de um país machista como Moçambique, né, que tem como a sexta-feira o Dia dos Homens, né, e no Dia dos Homens eles podem fazer tudo que eles querem. Né? Enfim. Últimas colocações. A poesia feminista afro-moçambicana possui muitos aspectos estético-ideológicos carentes de uma exploração crítica mais atenta, né? E nossa pesquisa ela vem caminhando para mapear outras escrituras que fazem esse exercício, né, seguindo um tom, às vezes, já até muito, muito mais já avançado que o da própria deusa da África, né? Porque a deusa da África vem agora hasteando uma bandeira crítica aos homens, né, no que diz respeito à produção literária, né, as mulheres ocuparem o poder, não é por isso que eu estou brincando aqui com as mulheres no poder. Então, os poemas aqui apresentados problematizam muitas questões caras ao universo feminino moçambicano e mostram a nação que deve ser entendida e estudada por suas tantas diversidades e particularidades culturais, como diz a Clanura Hudson Innes, né? Para além disso, os princípios da maternidade, fraternidade, territorialidade, patriotismo e humanidade devem ser ordens de pensamento que orientem o mundo a perceber que a literatura é uma arte que possibilita o exercício da maturidade, da leitura e do respeito. Bom, então é isso. Aqui segue as referências do texto, a logo do meu grupo de pesquisa. Aqui são os contatos. Quem quiser entrar em contato comigo, fico à disposição. É isso. Obrigada, Sávio. Então, por último, eu vou apresentar para vocês a minha comunicação. Então, como eu já me apresentei previamente, meu nome é Cíntia Costa Kitter, eu sou professora da UFRA, da Universidade Federal Rural da Amazônia, aqui no estado do Pará. Faço parte também da pós-graduação do PPGL em Letras da Universidade Federal da Paraíba, um professor da mesma linha de pesquisa que o professor Sávio, como ele bem mencionou. Eu estudei na FURG, onde a professora Ana Paula também estudou. Sou uma gaúcha em deslocamento, né? E já passei por essas várias encruzilhadas que a Lívia também nos traz, né? Eu acho que eu vivo nessas encruzilhadas, porque eu sou uma gaúcha em diáspora, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, morei muitos anos no Rio de Janeiro, onde fiz mestrado e doutorado, vim morar no Pará, fiz meu pós-doc aqui, pensando as mulheres escritoras e o apagamento dessas mulheres, dessas escritoras paraenses, do porquê a gente não encontra as obras dessas mulheres, né? E a gente pensa, nossa, então nós não temos mulheres escritoras no Pará, né? Mas temos mulheres com uma qualidade incrível e que sofrem com apagamento. Mas, enfim, sem muitas delongas, eu vou passar a leitura rápida do meu texto, né, aquela que pensa que está no congresso presencial, já com o texto na mão, mas, enfim, é tudo uma saudade muito grande do presencial. Mas, então, hoje, essa comunicação que eu pensei para o dia de hoje, ela pensa um conto específico da Conceição Evaristo, e eu chamei de Do Lado do Corpo, um Coração Caído, da Conceição Evaristo, uma leitura feminina negra da escrevivência no corpo mulher. Então, começo dizendo que, ao pensar o título dessa comunicação, eu me indaguei, como nós podemos ler um corpo? E aí, pensando em diálogo já com as comunicações que já foram apresentadas aqui, pensando essa questão do corpo feminino. Para além dos estudos relativos ao fisicamente óbvio, mas com base nos estudos feministas e decoloniais atuais,
Questão essa que tentaremos responder ao longo desse trabalho. A escritora mineira, Conceição Evaristo, vai além e nos apresenta um corpo outro. No conto, do lado do corpo, um coração caído, compõe a coletânea intitulada Livre, resultado do Festival Internacional de Literatura e Direitos Humanos, realizado em 2018, que teve como mote central a liberdade, e contou com a colaboração de escritores como Conceição Evaristo, Natália Polesso, Cristiane Sobral, entre outros. Evaristo, uma escritora sempre à frente do seu tempo, não por acaso transpassa o cânone antes, masculino, branco, heterossexual, pertencente à alta sociedade, e instaura, o que vale lembrar, levamos décadas para alcançar, um novo modelo, cujo protagonismo é concedido às mulheres, negras, LGBTQIA+, socialmente desfavorecidas e moradoras de comunidades que passam a ser ouvidas, lidas e sentidas. A autora conduz o seu leitor pela mão e apresenta seu corpus negro literário e faz da sua voz e da sua letra, como nos lembra Laura Padilha, e revela um mundo sobre outra perspectiva. O mundo onde as questões raciais e sociais são determinantes para a sobrevivência de determinados grupos que muitos chamariam de, aspas, minoria, mas, na verdade, compõem 54% da população brasileira, segundo o censo de 2020. No conto, do lado do corpo com o coração caído, Conceição concede o protagonismo a uma mulher transexual. A autora já havia conferido o centro da cena à comunidade LGBTQIA+, nas obras Olhos d'Água, com a personagem Salinda, e a Isaltina Campo Belo, em Insubmissas Lágrimas de Mulheres. Agora, a protagonista é Josué, uma mulher negra e trans, a primeira personagem transexual da autora. A mãe, não nomeada, é a narradora da história, que tem como cenário dois espaços, o físico e o íntimo. O espaço físico, o quinto andar do prédio, de onde a narradora observa um corpo caído no chão, enquanto as pessoas se aglomeram e passam, de mão em mão, um lençol para cobrir. É nesse distanciamento que permite que ela, narradora e observadora, não se envolva no acontecido. Enquanto o espaço íntimo, núcleo familiar, ela, a mãe e narradora, o marido, pai, Josué pai, e o filho, Josué filho, desfrutam da segurança do lar. Essa mesma mãe que vivencia um processo e percebe que seu filho, digo filha, não se, aspas, encaixa nos moldes impostos pela sociedade. Ela paulatinamente compreende quem ele é de fato. Pois, como nos lembra Susan Sontag, essa mãe coloca-se diante da dor desse filho e compartilha o sentimento de incompletude que atravessa Josué filha. E cito: nosso menino Josué parecia não ser bem menino desde pequeno. No jardim de infância, sempre se colocava na fila das meninas. E um dia, aos 7 anos, me perguntou o porquê do nome dele ser de menino. E quando eu expliquei que era porque ele era menino, Josué chorou, gritou e afirmou veementemente que ele era uma menina. Josué, nosso filho, era nossa filha. Ciente de que seu filho era, na verdade, sua filha, a mãe tenta explicar ao pai o que se passa com a criança, porém o pai, munido com as armas do patriarcado, do machismo e da violência, fez com que Josué filho adentrasse ao que Evaristo chamou de inferno. E cito: o pai pegou o menino, arriou a calça dele e no mesmo instante abriu a sua própria braguilha. E num gesto, também desesperado, quase esfregando as suas partes íntimas no rosto do filho, afirmava em altos brados que os dois eram iguais. Ele era menino. Bastava ele tocar as suas próprias partes para perceber, o que ele tinha entre as pernas era algo que as mulheres não tinham. E a partir daquele momento, a vida da criança se tornou um inferno. Não alcançando seu objetivo e culpabilizando sua mãe por tê-lo mimado demais, argumento bastante comum, utilizado pelo patriarcado quando confronto com algo sobre o qual eles não detêm o poder, já que, aspas, a minoria deve ser combatida e questionada. Com isso, Josué pai finaliza o inferno. Aos 15 anos, se deu um fato cruel na vida do menino, penso eu. Aproveitando uma viagem rápida
que eu estava fazendo para o interior do estado para visitar uma parenta que estava quase à morte, meu marido arquitetou a última violência contra Josué Filho. Contratou uma garota de programa e levou a moça para o quarto de Josué. A ordem foi dada à moça para que ela o fizesse o menino experimentar como era gostoso ser homem. Passaram horas e horas e Josué Filho não conseguia. Acuado no canto da cama, Aurora me contou depois. Seu filho chorava em silêncio e pedia perdão por não conseguir querer, por não desejar. Momento houve em que o pai se irrompeu pelo quarto adentro, arrancou a roupa do filho e o jogou sobre o corpo nu da moça. O desejo de Josué não reagiu. Nele, só a dor, o desamparo, a falta de lugar no mundo macho do pai. E dali em diante, a moça e o pai o agrediu. Comeu-lhe na porrada. Essas foram as palavras da moça. Ela, temerosa, fugiu quando percebeu que o menino, ou melhor, a menina, chorava sangue de seu olho esquerdo machucado. E quando voltei de viagem, 5 dias depois, Josué, minha filha, tinha fugido. Após a fuga da filha, Josué, pai, padece pela doença. Esta podendo ser lida como a somatização de suas próprias armas sociais, digo, o machismo que violentou a alma de Josué Filho, também o fez com Josué pai, uma vez que a ignorância e a falta de empatia desse mesmo pai pelo filho o fazia compreender que as normas impostas pelo patriarcado heteronormativo deveriam ser lidas como sendo o correto a ser seguido, enquanto ao contrário disso, seria visto como a negação da sua própria masculinidade. Não, por acaso, o pai delira até morrer que o filho é um, aspas, devasso. Com a morte do pai, a filha, que já havia migrado entre Rio de Janeiro, São Paulo, Argentina, prometera à mãe que voltaria para vê-la e desculpa-se pelas mudanças que havia feito em seu corpo, agora um corpo mulher. E cito: minha filha continua me escrevendo, que me afirmou que vai voltar e que vem viver por dias. Pediu perdão, dizendo que havia transformado seu corpo em outro corpo e que eu teria dificuldades em reconhecê-lo. E eu respondi que o corpo era dela, ela era a única dona e que meu amor por ela estava sacramentado desde sempre. O meu coração estaria sempre do lado do corpo dela, qualquer que fosse a forma que este corpo tivesse. Fim de citação. É importante lembrarmos aqui a figura de Chica Manicongo, a primeira travesti da história do Brasil, negra, escravizada, que se vestia com roupas lidas como femininas, permitidas pelo seu dono, o sapateiro. Ela viveu e ficou conhecida na Baixa do Sapateiro, no Salvador. Foi acusada de sodomia e condenada a abrir mão de sua identidade de gênero e orientação sexual e morreu em 1591, como nos lembra a pesquisadora Letícia Nascimento. E aqui eu faço um parêntese para lembrar que foi personalizada a Chica Manicongo no livro da Eliane Alves Cruz, Nada Digo de Ti que Te Não Veja, na personagem Vitória. Né? A gente tem também essa lembrança da Chica Manicongo. Conceição Evaristo apresenta ao seu leitor um corpo mulher, o corpo de uma mulher trans, negra, violentado por uma sociedade, representada aqui pelo pai, que lhe havia rasgado muito mais que a boca com arma branca. E cito: alguém sussurra ao lado, foi crime de homofobia. Penso em Josué Filho, que não é filho, e sim minha amada filha. Crime de homofobia? De quem é esse corpo? Há um detalhe perto do corpo. Eu, que não tinha visto, uma pequena bolsa tiracolo, bolsa igual à minha. É a minha bolsa que minha filha me pediu um dia. Presente que eu lhe dera escondido do pai Josué. Conheço esse corpo, saiu de mim. Essa é a minha menina. Tenho dor. Meu corpo explode, algo fere meu peito. Pai, eu, vocês, quem matou a minha menina? Quem matou a minha menina? É importante percebermos que, além da violência de gênero imposta a esse corpo mulher, ele é atravessado pela questão racial, como nos lembra Vilma Piedade. E cito Piedade. Assim como o barulho contém silêncio, dororidade, pois também as sombras, o vazio, a ausência, a fala silenciada, a dor causada pelo racismo. Essa dor é preta. Fim de citação.
A Dororidade, que atravessa 7 páginas do conto e propõe uma reflexão ao leitor sobre o que Eduardo de Assis Duarte chama de brutalismo poético, na obra de Evaristo, pela forma como a autora discute temas ainda fora do que a sociedade branca, heteronormativa, classe média alta compreende por tradicional, vulgo as pessoas de bem. Dessa forma, este trabalho tentou, de uma forma bastante breve, devido ao tempo, pensar o corpo mulher ainda incompreendido pela sociedade patriarcal, racista, misógina e homofóbica. A autora, que opta por fazer escolhas estéticas, insinua e transpõe o coração materno em uma bolsa, que acompanhou a filha e foi dada em segredo, e agora se encontra caída, sem vida, como seu coração. Obrigada. Ok, terminou, Cíntia. Obrigada, querido. Bom, então eu vou abrir um pouco o debate. Eu fechei antes. Oi. Eu vou abrir um pouco ao debate, se quiserem fazer perguntas, se quiserem fazer comentários sobre as apresentações. Alguém quer falar alguma coisa? Assim, eu gostei muito das apresentações. Foi muito instigante. Vi aqui o que a Ana Paula escreveu, né, sobre a entrevista que foi dada pela Maryse Condé, né, que a escrita ela é algo sobrenatural, né? Em se tratando desse contexto, sim, né, porque quando a gente fala desse contexto afro-caribenho, africano, né, em que a africanidade ela aparece de algum modo, a relação com a ancestralidade, ela é para além de sobrenatural, ela é normal, né? Não, esse nome sobrenatural ele é muito dado por uma teologia judaica e cristã, né? Aquilo que está fora do físico, é metafísico, mas falar com um morto, né, não é algo estranho para o africano, né? Quando a gente lê a literatura moçambicana, pelo menos a literatura que eu tenho mais contato, né, da literatura moçambicana, tem um texto muito bom, um livro de contos, do Suleiman Kassamo, cujo título é O Regresso do Morto. É muito bom, não é? Muito bom. A própria Paulina Chiziane, no Balada de Amor ao Vento, ela fala com os mortos, ela fala com a defunta protetora, né? Se sua conexão entre o lado mortal e o lado imortal, ela não está equilibrada, ela não está em sintonia, né? Ela não está ajustada, as vidas elas não se movem, né? Então isso é muito interessante. E o que é mais relevante ainda é que o texto da mulher revela a relação com a ancestralidade muito mais próxima do que com os homens. Muito mais. Né? E às vezes os homens se incomodam com isso. Né? Acredito que na literatura moçambicana, quem mais chega perto, né, dessa escrita de autoria feminina, né, no que diz respeito à relação com a ancestralidade, é o Mia Couto e o Suleiman Kassamo. Minha conta eu Suleiman Kassam, os outros não, né? Porque há toda uma questão política, há todo um machismo que impede, né? Que vê a morte como loucura, né? Ver os mortos é um estado de loucura, você não está em si, você está fora de si, é como se essa ancestralidade fosse algo que corrompesse a ideologia política. Então isso é uma coisa a se pensar, não é? Porque para as mulheres, Paulina foi muito condenada por isso. Né? Paulina passou por um momento depressivo, Paulina foi internada no sanatório, não é? por conta disso. Né? Ela começou a fazer militância com os curandeiros, né? Porque os curandeiros são aqueles sacerdotes lá em Moçambique ligados com os ancestrais, que conversam com os mortos. E a Paulina começou a ficar intrigada com esse lado protestante dela, porque ela ia para as igrejas protestantes e via os pastores dizerem, né, você está assim porque o espírito do seu tio. Aí ela fez, mas olha, você vai para uma igreja judaica, cristã, para estar ouvindo que o seu ancestral está ali perto de você, não é? Ou seja, pensar, né? Pensar, refletir, criticar essas hegemonias impostas,
né, que foi muito bem colocado aqui pela Ana e pela Lívia, né, que, aliás, a pesquisa dessas duas está muito amadurecida, né? Eu não sei nem em que estágio elas estão com a tese, mas está muito amadurecida, as leituras estão muito amadurecidas, né? Quando ela fala assim, Tituba existiu, né? O pacto fantasmático, né, de Legene, né? Então, é importante pensar, falar em mosaico, né? Quando a Lívia fala de sentidos de migrância, porque a migrância, ela não é só política, né? Quando a Cíntia falou aqui, sou uma gaúcha em diáspora, né? A migrância é mobilidade. A mobilidade, ela pode ser feita em vários níveis, né? Níveis imaginários, políticos, filosóficos, estéticos, ideológicos, né? Porque a migrância, ela garante a mobilidade do feminino, porque o feminino em si tem em sua gen, né, em seu sema, a gestação, a transformação. E as mulheres, quando escrevem, elas escrevem como gestam. Quem diz isso é a Oroqueu e Eune. Elas escrevem como gestam. Né? Então, isso são coisas quando vocês falarem das mulheres, porque assim, além do empoderamento, é o autoempoderamento. Porque quando vocês falam, não é, do lugar de fala, da pauta que é discutida pelo lugar de fala de vocês, é um autoempoderamento. E isso é um pacto que as mulheres deveriam reforçar na contemporaneidade, o autoempoderamento. Que eu vejo poucas, né? Eu vi isso na voz da Lívia e da Ana Paula hoje, o autoempoderamento. Né? Tituba estava em Marise Condé. Quando ela falou a Igiaba Sieco, o próprio título, né? Quando ela fala no texto, né? A tradução ficou: Minha casa é onde estou. Isso é o autoempoderamento. Porque uma coisa é o movimento do empoderamento e outra coisa é você assimilar o empoderamento. Então, o seu autoempoderamento, que é uma pauta que chega muito perto desse conceito da dororidade, muito mais do que a sororidade. Porque, às vezes, a sororidade, e aí vocês me desculpem, porque é um fato que eu venho percebendo, né? A sororidade, às vezes, é traiçoeira, é oportunista. Então, vocês têm que pensar isso. E as mulheres estão deixando escapar isso no texto. Né? Porque quando existe uma ideologia que vem adoecer num grupo, isso se reverte no texto que elas escrevem. Tá? Então, o bolsonarismo é um câncer ideológico que vai passar para a literatura. Alguma coisa vai ser escrita sob essa episteme. Como a pandemia. O vírus também contaminou a palavra. E se as mulheres não estiverem autoempoderadas, elas podem cair na armadilha da sororidade traiçoeira. Então, são coisas para vocês pensarem. Entendeu? Então, mulheres como Marise Condé, mulheres como a Paulina Chiziane, né? Mulheres como a jovem Igiaba Checo, jamais vão cair numa armadilha dessa. Mulheres como a Chimamanda Adichie, né? Como a Clenura Hudson Imes, Oroqueu Oreyun, né? Mulheres como vocês não vão cair nessa armadilha. Né? Então, isso também é um compromisso nosso. Né? Porque a gente tem que perceber como o ataque vem sendo camuflado. O ataque nunca vai deixar de existir, infelizmente. Porque ser sociedade é também ser um pouco doente. Infelizmente, isso é uma coisa que a gente vem constatando na pesquisa, né? Quando a gente vai analisando os discursos, porque a gente analisa discurso, não só no texto literário, mas nas redes sociais. Tem muitas mulheres que estão lá nas redes sociais pedindo ajuda. Muitas artistas, muitas performers, muitas blogueiras. Né? Eu estou com uma orientanda de doutorado que está trabalhando a escrevivência nas redes.
nesse feminismo de quarta onda que já está migrando para a quinta. A quinta onda do feminismo é a onda humanitarista. É a onda em que o sul dá a mão ao norte. Né? Então, que é uma coisa muito nova. Muito nova. Né? Quando é muito interessante essa pesquisa que essa moça está fazendo, a Lívia. Quando ela fala da Egiaba Seco, né? Quando ela fala dessa mobilidade local, né? Está no lugar do colono, achando que está no lugar da sua ancestralidade, é um autoempoderamento que algumas escritoras já estão começando a problematizar. Como você vê no discurso, por exemplo, da Fatou Dion. Né? A Fatou Dion problematiza isso. Né? Quando ela fala lá no ventre do Atlântico, essa ideia do mar. Né? Então, essa pesquisa vai render muito aí para a escrita de autoria feminina no mundo. Né? Existe, né, como a Inocência Mata fala, a Inocência Mata vem com um grupo que vem pensando na literatura mundo. Né? Esse conceito de literatura mundo é um conceito que vocês vão ouvir muito. Né? Mas existe uma literatura mundo feita pelas mulheres, que não é a mesma coisa da literatura mundo feita pelos homens. Enfim, né, tem várias coisas aqui para a gente pensar, mas são só provocações. Mas eu queria ouvir vocês. Pode falar, né? Paula levantou a mão. Eu queria agradecer as suas palavras, professor, e também agradecer que a minha professora orientadora, a professora Mail, está aqui Ah, que online maravilha. também, ouvindo Bem-vinda, aqui. Maria. Ela disse que entraria, né? Só em relação a essa questão, né, esse trabalho não é especificamente a minha pesquisa de doutorado, ele foi um artigo que eu fiz para uma disciplina, né, mas a linha teórica que eu conversa com a linha teórica que eu vou seguir, né, que é de análise das poesias das mulheres, e por isso também me interessei bastante pelos seus artigos com a análise das poesias. E queria também parabenizar a professora Cíntia, fiquei com muita vontade de ler o texto, né, que ela leu ali para nós, e que bom que nós vamos ter, então, esses textos publicados em algum momento, né, para a gente poder voltar neles, porque gostaria de ler também mais o texto da Lívia, com calma, acho que foi muito bem escolhida essa sessão de hoje, assim, muito interessantes os trabalhos, parabéns. Eu saio daqui muito satisfeito e muito, muito mais rico. Né? Cíntia, quer falar? Cíntia trazer o corpo trans, que foi maravilhoso. Trazer o corpo trans é ótimo. É porque a gente começou, eu fiquei analisando, assim, que a gente estava numa crescente, né? E cada um estava falando, sem se conversar, cada um estava com um olhar sobre um corpo, sobre um diferente corpo, né? E eu acho que foi muito bem, o destino trabalhou muito bem nos colocar aqui, todos nós, nessa mesa, nesse dia de hoje. Eu acho que a Abralic é um espaço, é uma associação, um espaço muito bom para a gente se reconectar, para a gente rever as pessoas que a gente não via há muito tempo, não sabia nem por onde andava, que nem a professora Ana Paula, faz muitos anos, né? Não conhecia a Lívia, né? Foi um prazer. A Lívia, você está lá na UF, com quem que você está na UF? Eu sou orientanda da Stefânia Chiaregui. Da professora Estefânia, ótimo. Eu fiz meu mestrado lá com o professor Silvio. Que é das africanas, né? E tal, isso, eu sou da mesma área do professor Sávio, eu sou das africanas de língua portuguesa, também trabalho com Paulina, só que a Paulina, na minha pesquisa, eu trabalhei com Paulina com romance de formação. Uhum. Né, um romance de formação feminina africano. Mas eu gostei demais das pesquisas. Ana, eu quero muito ler depois a tua pesquisa, a tua tese, porque eu achei interessantíssimo esse voltar o olhar para aquelas mulheres que estão mais esquecidas e chegar onde é o Islã hoje no Brasil. Eu acho que o Islã está tomando conta de uma forma muito positiva do que a gente entende por literatura hoje, né? Essa produção é uma produção muito interessante. Então, o percurso que você propõe, eu acho muito interessante, né? Meus parabéns.
E, Lívia, eu fiquei escutando aqui você falando, eu não conheço a Idiaba, vou procurar, porque eu fiquei muito curiosa, né, para saber quem é essa mulher. E até o professor Sábio me ajude, quando eu olhei a foto, eu pensei, gente, a Luana. A Quando eu olhei a Luana. foto, eu disse assim, gente, parece uma amiga nossa, só que de óculos. Eu disse assim, gente, parece Luana, que isso? E achei muito interessante e fiquei pensando, né? Assim como eu trago esse ensaio aqui pensando o corpo trans, né? Como ele é pouco falado, né? O corpo trans ele acaba sendo repercutido só quando há uma morte de uma pessoa trans na televisão, né? Porque na hora que a gente tem que dar voz para um teórico, para um crítico, para um político trans, né? Não é dado. A sociedade como um todo não dá, né? E eu fiquei pensando e refletindo enquanto você falava, Lívia, da Somália, da guerra. Eu fiquei pensando, se eu não estou enganada, a guerra da Somália mais ou menos tem o quê? Uns 30 anos, né? Mais ou menos isso, né? E quem é que fala na guerra da Somália? Ninguém fala da guerra da Somália. É uma guerra silenciada, né? Por quê? Porque está lá no chifre da África. Porque são pessoas negras. Porque está no continente africano. Não interessa. Agora, quantas vezes por dia é noticiada alguma coisa a respeito da guerra da Ucrânia? 3 vezes por dia. É remédio, gente. É no jornal da manhã, da tarde, da noite. É remédio. Né? Eu ainda fiquei pensando outro dia, que eu estava assistindo o jornal, que eu tenho assistido bem pouco por conta da demanda de trabalho, mas eu fiquei pensando, nossa, eles estão contando os dias da guerra da Ucrânia. Quem é que está contando? Porque quando havia guerra civil em Angola, ninguém falava. Quando havia guerra civil em Moçambique, ninguém falava. Todos os conflitos nos outros palopes, ninguém falava coisa alguma, assim como não falam da Somália, né? Eu queria te fazer uma provocação e te perguntar se essa cartografia do afeto que você fala, né, na obra da Idiaba, e pensa esse espaço geográfico da Somália, se essa questão da guerra vai entrar em algum momento. Porque a gente está precisando que alguém fale sobre isso. Sim. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade. Esses momentos são sempre tão ricos, né? Eu amei. Tem milhões de coisas que o professor Sábio falou, milhões de referências. E a sua apresentação, a gente lê tanto Conceição e sempre tem tanto a ler sobre Conceição, né? Eu não conhecia esse conto. Até cita Conceição no trabalho, porque é uma sobrevivência que a Jaba faz também. E aí, quando eu entrei no doutorado, eu vou qualificar mês que vem, espero. E eu entrei pelos refugiados. Meu tema era refugiados na literatura. Né? E aí você fala sobre os refugiados ucranianos. Mais da metade da população da Somália está fora da Somália. Né? Os somalis têm que sair da Somália há anos para sobreviver. E aí vocês devem ter visto vários comentários, né? Vários vídeos absurdos de pessoas falando, né? O que é isso na Ucrânia? A gente parece os africanos agora, que absurdo é esse? Essa barbárie. A gente está tão acostumado a ver os africanos como refugiados, como assim os europeus agora? Né? E a gente viu em vários países europeus as pessoas literalmente abrindo as suas casas para acolher os ucranianos, e a gente vê as políticas de hostilidade, que eu falo isso no trabalho, principalmente com os africanos, cada vez mais fortes. Né? A gente vê a chamada crise de refugiados, que eu discuto esse termo, crise de refugiados, começa com os sírios e tal, né, na Europa, que restringe absurdamente, literalmente assim, deixem eles morrerem no Mediterrâneo. Se você encontrar um barco ali e você ajuda, você é preso. Deixa lá, deixa eles afogarem. E quem está no barco são africanos e pessoas do Oriente Médio que não são brancas, né? Que não podem ter o passaporte e tal. Então, sim, vou falar da guerra, né? Vou falar da Somália, porque a Jaba quer isso, ela quer literalmente colocar a Somália no mapa, né? A Somália que está conectada com a Europa. Ela tem um livro que é Roma Negada, que ela vai andando por Roma e tentando mostrar os resquícios de África em Roma, que tem, sim, vários monumentos que fazem homenagem, ruas que fazem homenagem à África e tal, porque a África faz parte da Europa também e tal.
E aí, uma das coisas dos livros que o professor mencionou ainda agora me deu um insight aqui, né? Porque essas referências vão dando várias ideias para a gente. Eu não conheço, mas ele falou O Regresso da Morte. Eu não sei sobre o que trata, mas me deu um insight aqui, não sei se vai me ajudar. Aí, Jabba Shego, o avô dela, ele era um tradutor. Ele, como muitos africanos, vocês sabem, fala vários idiomas, né? Ele falava vários idiomas. Então, ele foi usado, literalmente, pelo exército italiano durante o colonialismo para ser tradutor, né? Então, ele serviu aos fascistas durante o regime do Mussolini para ali ajudar o exército. Então, ele morre antes de Jabba nascer. Então, a Jabba carrega essa coisa desse avô que serviu ao colonialismo. E aí, como ele morreu antes dela nascer, ela não sabe como é que foi a história, mas ela tem essa angústia, né? Meu avô, que era somali, serviu aos brancos, aos italianos. E como ela não sabe como é que foi essa história toda, ela escreve, ela inventa, ela fabula sobre isso. E aí, esse ano, o livro mais recente dela, que ela lançou agora há poucos meses, se chama Filhos do Mesmo Céu. E aí, o que ela faz? Ela cria uma menina, uma criança, que é Higiaba o nome, é uma Higiaba, e que quando ela dorme, esse avô que já faleceu, né, a visita, e aí eles conversam, e aí explica para ela como é que era esse homem que precisava para sobreviver, trabalhar para os italianos, e esse homem em conflito, esse homem que encarna o colonizado, que precisa estar ali para sobreviver e viver os dois lados, porque como ela não tem acesso a essa história de verdade, ela vai para a literatura, para, de alguma forma, né, fabular sobre essa questão, que é de tantas pessoas, na família toda dela vai viver todas as etapas do colonialismo até chegar a ela, que precisa nascer na diáspora, ela é a única, né? Ela é a primeira que nasce fora da Somália, enfim. Aí eu pensei aqui, eu acho que posso conectar com esse regresso da morte, ela vai conversar com esse morto para entender como foi alguém que viveu na própria carne o dilema da colonização e tal. Ai, que ótimo. Gente, professor Sávio, pesquisa do professor Sávio, eu conheço ela de trás para frente, de frente para trás. É verdade. A gente está sempre conversando sobre isso, né? Mas vale sempre dizer o quanto a pesquisa ela é instigante, sabe? O quanto o nome da Deusa e da Sônia são importantes, né? Para a gente continuar pensando esse lugar da mulher moçambicana, né? Nós que começamos lá com a Paulina, né? Segundo o professor Russell Hamilton, a primeira mulher a ser romancista em Moçambique, né? Nós começamos lá de trás, né? Eu acho que hoje... nem a Paulina imaginava que ia ser o que ela é hoje, né? Não, a gente já sabia que ela era. Né? E nós que trabalhamos com o primeiro romance dela, com Balada, eu trabalhei depois no doutorado com o último, né, com a Alegre Canta Perdiz, toda essa evolução que ela apresenta, né, com esse questionamento, né, do não protestante, né, do universo dos curandeiros. Isso é muito interessante. Eu acho que todas, né, Sônia, Deusa, todas bebem, né, todas nessa... Eu estou escrevendo sobre isso. Ah! A gente lê pensamento que é brabo, né? De como todas elas beberam, né, nessa mesma fonte, né? Enfim, eu gostaria aqui de Cíntia, aproveitar e agradecer a presença da nossa monitora, Cássia Anjos, me orientando, e Yasmin Rodrigues, que está aqui representando a Abrali, que está fazendo a gravação dessa mesa, né? Agradecer a associação, a presença da professora Maíra, o outro rapaz que agora saiu, como é que era o nome dele? Francivan, né, que estava aqui com a gente até pouco. Lívia, Ana Paula, é um prazer rever Ana Paula, conhecer Lívia, né? Fiquem próximas, né? Nós queremos saber de vocês, nós queremos acompanhar essas pesquisas tão lindas, né? E contem comigo para o que eu puder ajudar, e estou sempre disponível para trocar e para tudo. Vou deixar meu contato aqui no chat para vocês, tá certo? Sávio, parceiro, sempre é um prazer estar com você e dividir coisas
boas sempre com você. E deixo a finalização para você, meu querido. Muito obrigada. Eu quero agradecer muito, eu saio daqui muito mais rico, né? Aprendi demais com a pesquisa, com os trabalhos que foram apresentados, com as discussões, tomei nota de várias informações que vocês passaram, e é isso, né? Vamos seguir, vamos levar a sério a pesquisa, vamos continuar acreditando na educação, porque esse é o único caminho que pode nos salvar, pelo menos por enquanto, né? Pelo menos por enquanto. Então, vamos continuar fazendo o nosso trabalho com seriedade, fazendo a universidade um espaço de democracia de conhecimentos, não de elitização de conhecimentos, mas de democracia de conhecimentos. Então, parabéns para todos, todas e todos, né? Parabéns à Abralic, esse evento lindo, que sempre é, esse evento rico, que tanto contribui, que tanto mapeia a pesquisa que a gente vem fazendo no Brasil e fora dele, né? E, em nome da Abralic, parabenizar a professora Maíl, né, a professora que está aqui há mais tempo que nós, tem muito mais o que contribuir. Então, são essas coisas que nos movem, né, os professores que nos gestam, os professores que nos ensinam, as nossas referências, né, porque uma vez mestre, uma vez nosso professor, uma vez sempre será, né. Professora Maíl, o seu áudio está fechado. A Ana Paula tem que me cuidar, sabe? Ela já está acostumada. Desculpe, mas eu não posso sem dar o meu palpitezinho também. Aqui é um pessoal bastante jovem, eu já pertenço à velhíssima guarda, mas nós continuamos aqui. E é uma alegria muito grande ver a juventude tomando caminhos novos, trazendo coisas aqui que a gente não conhecia. Esse novo conto da Conceição Evaristo, eu já orientei teses e dissertações sobre Conceição Evaristo, e ela está sempre nos surpreendendo, não é? Então, vocês é que vão acompanhar essa evolução dos nossos escritores. Eu estive na Abralic num outro simpósio, também sobre estratégias do feminino, mulheres, literatura e resistência, e falamos quase que é o mesmo que vocês estão dizendo aqui. Que bom! Como a gente se enriquece com a contribuição que vocês trazem, Cíntia, Lívia, essa questão, né, parece que já li alguma coisa a respeito desse avô que teve que servir de tradutor para os fascistas. Então, são, vamos dizer assim, heranças negativas difíceis de superar. A literatura é um caminho. Parabéns a vocês e obrigada por me terem acolhido com tanto carinho. Muito obrigado, professora. Nós é que agradecemos. Obrigada. A senhora aqui significa que nós estamos fazendo a coisa certa. Bom, gente, então eu dou por encerrada a sessão. Muito obrigado. E que venha a próxima Abralic. E a gente se encontra nos eventos. Muito bem.